Olha, essa pesquisa da Datafolha, ela chama a atenção principalmente do que a gente está contando da história do Brasil neste momento, né? Uma tentativa de golpe que já, de certa maneira, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que está agora fazendo essa análise e o julgamento dos seus envolvidos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que o Datafolha revela na pesquisa divulgada hoje no jornal Folha de São Paulo? Os brasileiros que se declaram bolsonaristas igualou os que se identificam como petistas pela primeira vez na história. Essa aqui é a pesquisa que saiu desde o início da série histórica do Datafolha, que foi criada em 2022. Quando a gente olha aí esse gráfico, né, a gente vê aí que o grupo mais alinhado ao presidente Lula caiu de 39% para 35% em abril. Né? Essa pesquisa que mostra aqui o gráfico vermelho é o do petista. O gráfico meio marrom, que é do Bolsonaro. No mesmo período, os que se identificam com Bolsonaro subiu de 31% para 35%. E aí a gente vê aí, nessa ponta aqui, os dois se encontrando. Ó, se a gente vê nessa ponta aqui, ó, os dois se encontrando. Bolsonaristas, aqueles que se declaram bolsonaristas e aqueles que se declaram petistas, tendo esse encontro no mesmo período, né? Então, mesmo diante desses últimos acontecimentos, aqueles que se declaram bolsonaristas aumentou. O Datafolha pergunta aos entrevistados onde se colocam numa escala de 1, que é bolsonarista, a 5, que é petista. Pela metodologia da pesquisa, aqueles que respondem 1 ou 2 são classificados como bolsonaristas e os que marcam 4 ou 5 como petistas. Segundo o Datafolha, esses dois grupos somam 70% da população. Outros 20% que responderam 3 se dizem neutro, não são nem Lula nem Bolsonaro. 7% não se identificam com nenhum dos lados. E essa queda do grupo de petistas coincide com a crise de popularidade que vive o governo Lula neste momento, né? Na semana passada, o Datafolha indicou que 40% dos entrevistados pela pesquisa avaliam o presidente Lula como ruim ou péssimo. E 28% dos entrevistados da última pesquisa da Datafolha o avaliaram como bom ou ótimo. Esses são os dados divulgados hoje pela Folha de São Paulo, na pesquisa Datafolha, e que também está na nossa página do UOL. Estamos de volta para quem estava conosco na TV, estamos trazendo os últimos dados da pesquisa Datafolha e que traz o aumento do número daqueles que se declaram bolsonaristas e que traz uma queda daqueles que se declaram petistas. E com isso, os dois estão no mesmo patamar de 35%. O que explica isso, Ronilson? Olha, eu acho que tem muitos elementos e muitos fatores para poder explicar. De cara, o que a gente tem é um acirramento, né, do processo de radicalização do país, né, da sociedade brasileira, que não dá para resumir única e exclusivamente sobre o conceito, a ideia de polarização. Nós temos uma sociedade mais polarizada, com certeza, mas isso também é fruto de um processo de radicalização que se intensifica no governo Bolsonaro. Eu acho que, por outro lado, tem, como você colocou, um desgaste, né, cada vez maior do governo brasileiro, que não consegue se aprumar, que não consegue sair de uma situação um pouco contra a parede, a falta de uma liderança para além do Lula, né, que consiga apontar um caminho diferente, um caminho diferenciado. Acho que a excessiva presença desses grupos também, mediaticamente, né, é difícil fazer diferente, porque a mídia, a cobertura tem que ir em cima onde as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo que você tem, quando você coloca, né, a despeito de tudo que tem sido noticiado, né, o número de bolsonaristas aumenta, mas é um efeito quase que consequente, né, a superexposição também desses grupos, que não é só a superexposição dos fatos em si, mas traz junto também a exposição
de versões, de narrativas, né, de histórias, de embates, que acaba criando algum tipo, também algum tipo de engajamento. Eu acho que eu olharia com muitos detalhes assim, a pesquisa. Eu acho que interessa as perguntas, a metodologia, as perguntas que foram feitas, como foram feitas, quais foram feitas, a amostragem. Né? Eu acho que tudo isso ajuda a pensar um pouco. Eu acho que é muito interessante pensar como esse grupo se equivale, o que mostra também uma dificuldade, né, um certo bloqueio de aparecer um caminho alternativo, que eu não diria pura e simplesmente como um caminho do meio. A gente aqui não está falando de um caminho do meio, desse 3, né, que não apareceu, é 1, 2 ou 4 ou 5. A gente está falando apenas desse 3 que não apareceu e que não se declarou, mas um caminho alternativo mesmo, né, no sentido de proteção, inclusive, da própria democracia brasileira, mas também na defesa de políticas de enfrentamento à desigualdade, etc. Então, eu acho que a primeira fotografia dessa pesquisa é mostrar o quão eficiente e a velocidade do processo de radicalização da sociedade brasileira, o que nos preocupa grandemente, olhando para 2026 e o processo de um ano eleitoral. É isso. Muito. Não, tem muita gente comentando aqui, falando, é uma situação difícil que o presidente Lula enfrenta. E é muito curioso, né? O que chama a atenção é de como a sociedade como um todo está lendo o Bolsonaro, né? Em aumentar o número daqueles que se declaram bolsonaristas neste momento diante do que está sendo revelado, né, pelo Supremo Tribunal Federal e por essas investigações.